Capítulo 8. Disciplina e as 5 linguagens do amor. Qual destas palavras é negativa? Amor, calor, riso, disciplina? A resposta é nenhuma. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, disciplina não é uma palavra negativa. Disciplina tem origem numa palavra grega que significa treinar. Disciplina envolve a longa e vigilante tarefa de orientar uma criança desde a infância até à idade adulta. O objetivo é que a criança atinja um nível de maturidade que lhe permita um dia funcionar na sociedade como um adulto responsável. Isto é um objetivo positivo. Treinar a mente e o caráter do seu filho para que ele se torne um membro autocontrolado e construtivo do lar e da comunidade requer que utilize todo o tipo de comunicação com a criança. Estará a aplicar orientação através do exemplo, de modelar, de instruções verbais, de pedidos por escrito, ensinando e pregando o comportamento correto, corrigindo o comportamento incorreto, facultando experiências de aprendizagem e muitas coisas mais. O castigo é também um destes meios e também tem o seu lugar. Mas em muitos lares, o castigo é deveras utilizado em excesso. Na verdade, muitos pais partem do princípio que disciplina e castigo são sinónimos e que disciplina significa de facto castigo. O castigo é um tipo de disciplina, embora o mais negativo de todos. Alguns pais, especialmente aqueles que não receberam muito amor na sua própria infância, tendem a não dar importância ao ato de educar uma criança. Eles encaram o castigo como a principal tarefa de educar, em vez de recorrerem a outras formas mais positivas de disciplina. A fim de ser eficaz no que diz respeito à disciplina, os pais devem manter os depósitos de amor emocional das crianças sempre cheios. Na verdade, disciplinar sem amor é como tentar pôr uma máquina a funcionar sem óleo no motor. Parece funcionar durante algum tempo, mas acaba sempre em desastre. Devido à confusão existente sobre a disciplina, neste capítulo debruçar-nos-emos sobre o significado mais vulgar e corretivo da palavra. E no capítulo seguinte trataremos dos aspectos relacionados com ensinar e aprender da disciplina. Em qualquer um dos casos, exploraremos a forma como a linguagem do amor das nossas crianças nos pode ajudar a desenvolver a disciplina nela. Orientar em direção a um comportamento com maturidade. A definição vulgar e popular de disciplina é o estabelecimento da autoridade parental, o desenvolvimento de linhas de orientação do comportamento e depois ajudar as crianças a viver em conformidade com estas diretrizes. Historicamente, todas as culturas têm mantido expectativas relativamente a um comportamento com maturidade e desenvolveu mecanismos através dos quais isto será alcançado. Foi apenas neste século, e durante pouco tempo, que algumas pessoas pensaram que as crianças não precisavam de disciplina. Esta abordagem à educação de não tocar, a qual permite às crianças fazerem tudo o que lhes apetece, não resulta em crianças felizes ou responsáveis. Historicamente, todos os tipos de sociedade encararam os seres humanos como criaturas morais. No âmbito de uma comunidade mais alargada, determinadas coisas são consideradas corretas e outras erradas. Algumas são aceitáveis, enquanto outras são inaceitáveis. Apesar de os padrões serem diferentes de lugar para lugar, nenhuma sociedade é amoral. Cada uma delas tem os seus códigos, regras, leis e entendimentos éticos. Quando os indivíduos optam por viver vidas imorais, eles fazem-no em seu próprio prejuízo e em prejuízo da sociedade em que se inserem. Os pais são quem detém o principal papel na disciplina dos seus filhos, porque são eles quem interpreta para os seus filhos os padrões genericamente aceitos pela sua sociedade. Os bebés não são capazes de decidir como viver, e sem as regras parentais, uma criança não sobreviverá até à idade adulta. Durante a infância, os pais devem absolutamente pôr em prática as regras e o controle do comportamento da criança. Isto significa que eles não deixarão o Johnny gatinhar para dentro de uma fogueira, por muito que ele se sinta atraído pelas chamas que se erguem no ar. Mais tarde, quando começar a andar, o Johnny deve ser mantido afastado da rua, para que ele não seja atropelado por um automóvel em andamento. Os seus pais têm de manter medicamentos e substâncias tóxicas afastados dele.
A partir desta fase infantil, a qual requer controle total, os pais avançam para mais de uma década dedicada a educar o seu filho até um nível aceitável de autodisciplina. Esta estrada até à maturidade tem de ser percorrida por todas as crianças, pela qual todos os pais têm de aceitar responsabilidade. Trata-se de uma tarefa assustadora que requer sabedoria, imaginação, paciência e grandes quantidades de amor. Os padrões e métodos de disciplina variam de família para família, embora não muito entre as famílias de culturas mais iletradas. Contudo, na nossa cultura pluralista ocidental, a variação é enorme. Desde a Primeira Grande Guerra, que o leque de opiniões nos Estados Unidos tem aumentado até se tornar a maior de entre todas as culturas ocidentais. Uma abordagem supostamente científica desenvolveu-se para o desenvolvimento da criança. Graças a ela, muitos pais perderam confiança na abordagem do bom senso na educação. Estão prontos a aceitar a orientação do mais recente guru. Contudo, os gurus, os chamados especialistas, oferecem teorias conflituosas e, com frequência, conselhos contraditórios. Isto tem provocado muita discórdia sobre os padrões de disciplina das famílias americanas. Assim, os padrões disciplinares variam significativamente nos Estados Unidos. Tratar da disciplina em toda a sua plenitude está para além do âmbito deste livro. Amor e disciplina. O amor olha pelos interesses dos outros. A disciplina faz o mesmo. Então, a disciplina é forçosamente um ato de amor. E quanto mais uma criança se sentir amada, mais fácil será discipliná-la, porque uma criança deve identificar-se com os pais a fim de aceitar a sua orientação sem ressentimentos, hostilidade ou obstrução, comportamento passivo-agressivo. Isto significa que temos de manter cheio o depósito do amor da criança, antes de administrarmos disciplina. Se a criança não se identificar com os pais, ela entenderá cada pedido ou ordem deles como uma imposição e aprenderá a ressentir-se disso. Em casos extremos, a criança chega a encarar os pedidos dos pais com ressentimento tal que a sua total orientação para a autoridade parental, e eventualmente qualquer tipo de autoridade, se transforma numa vontade incontornável de fazer exatamente o oposto do que é esperado dela. Esta atitude tornou-se excessivamente comum. Jason tem 10 anos de idade. O pai é vendedor e o seu trabalho exige que ele esteja fora 4 ou 5 dias por semana. Nos fins de semana, ele apara a relva e faz outras tarefas domésticas. Ocasionalmente vai a um jogo de futebol ao sábado. Jason não vê o pai muitas vezes. Uma vez que a principal linguagem do amor de Jason é tempo de qualidade, não sente muito amor vindo do pai. O pai está física e emocionalmente cansado quando chega a casa ao final da semana e sem disposição para aturar partidas infantis. A sua disciplina é tipicamente acompanhada de palavras duras proferidas num tom de voz zangado. Ele pensa que o seu tipo de disciplina é o que Jason precisa para se tornar um jovem responsável. No entanto, a realidade é que Jason ressente-se profundamente da disciplina e tem medo do pai. Ele tem pouca vontade de obedecer aos desejos do pai e, por isso, passa a maior parte do fim de semana a evitar o pai. Até um observador casual é capaz de ver a relação entre a falta de amor do pai e a falta de respeito do filho. As palavras duras do pai e os tons de voz zangados poderiam ser tolerados por uma criança que se sentisse segura do amor do pai. Mas quando o depósito do amor está vazio, como é o caso de Jason, tal disciplina cria raiva e amargura, em vez de responsabilidade. Se Jason se sentisse seguro do amor do pai por ele, saberia que a disciplina que lhe era imposta era, pelo menos na cabeça do pai, para o seu bem. Mas como ele não se sente amado pelo pai, vê a disciplina como um ato de egoísmo. Cada vez mais, Jason vê-se a ele próprio como pouco mais do que uma maçada para o pai, e isso está seriamente a afetar a sua autoestima. Obviamente que é fundamental que ame o seu filho incondicionalmente. O leitor poderá fazer isso de uma forma mais eficaz se souber e falar todas as linguagens do amor. Todas as crianças precisam desse amor incondicional para manter cheio o seu depósito do amor emocional. Então, será capaz de aplicar disciplina com os melhores resultados possíveis. As primeiras coisas em primeiro lugar, caros pais.
pratique amor incondicional. Depois, discipline. A forma como uma criança ama. Antes de podermos disciplinar eficazmente uma criança, precisamos de nos colocar duas questões. Primeira, de que forma uma criança ama? Segunda, de que precisa o meu filho quando se porta mal? Bem, de que forma uma criança ama? De forma imatura. Por contraste, os adultos procuram amar de uma forma incondicional. Com frequência falhamos e contentamos-nos por aquilo a que chamamos amor correspondido. Por exemplo, John sente profundo afeto por Marcia, quem ele quer que se apaixone por ele. Tentando fazer o seu melhor para que isso aconteça, ele tenta ser simpático, calmo, prestativo, generoso, respeitador e mostrar consideração por ela. Uma vez que ele não está seguro do amor de Márcia, ele não recorre a comportamentos imaturos, mas antes esforça-se por conquistar o amor dela. Esta abordagem racional para obter amor chama-se correspondência de amor, porque John está a fazer o seu melhor para garantir que Márcia retribui o seu amor. Mas uma criança ama sem amor correspondido ou incondicional. Sendo imatura, ela ama de forma egocêntrica. Ela tem consciência instintiva da sua necessidade de se sentir amada, de ter um depósito de amor emocional cheio. Ela não tem consciência de que os pais também têm depósitos de amor que precisam de ser cheios. A sua única preocupação é o ponto de situação do seu próprio depósito. Quando está na reserva ou vazio, ela vê-se obrigada a pedir freneticamente: Amas-me? A forma como os pais respondem a essa pergunta determina em grande parte o comportamento da criança, uma vez que a principal razão para o seu mau comportamento é um depósito emocional vazio. Alguns pais acreditam que uma criança deveria conquistar o amor e afeto deles através de bom comportamento, mas isto não é possível. Por natureza, uma criança testa constantemente o nosso amor através do comportamento dela. Ela está a perguntar: Amas-me? Se nós dissermos sim, eu amo-te e enchermos o seu depósito de amor, tiramos-lhe a pressão de cima dos ombros e tornamos desnecessário que ela continue a testar o nosso amor. Também tornamos mais fácil controlar o comportamento dela. No entanto, se cairmos na armadilha de pensar que o nosso filho deveria conquistar o nosso amor através de bom comportamento, sentir-nos-emos sempre frustrados. Pensaremos que o nosso filho é mau, desrespeitador e pouco afetuoso, quando na verdade ele precisa de ser tranquilizado quanto ao nosso amor por ele. Quando uma criança pergunta por entre o seu comportamento "Amas-me?", é provável que o comportamento dele não nos agrade. Se ela se sentir suficientemente desesperada, o seu comportamento tornar-se-á inapropriado. Nada deixa uma criança mais desesperada do que a ausência de amor. No entanto, não faz qualquer sentido exigir bom comportamento a uma criança sem primeiro nos certificarmos de que ela se sente amada. Essa é a nossa responsabilidade. Devemos manter cheio o depósito do amor emocional, usando todas as linguagens do amor, ao mesmo tempo que nos concentramos na sua principal linguagem do amor. A segunda pergunta que nos devemos colocar de forma a disciplinar com amor é: de que precisa o meu filho quando se porta mal? Em vez disso, quando uma criança se porta mal, muitos pais perguntam: o que hei de fazer para corrigir o comportamento dele? Se fizerem essa pergunta, a resposta lógica é castigo. Esta é uma das razões pelas quais o castigo é utilizado em demasia, em vez de os pais optarem por formas mais apropriadas de treinar uma criança. Quando recorremos ao castigo em primeiro lugar, mais tarde não poderemos com facilidade levar em consideração as necessidades reais da criança. Uma criança não se sentirá amada se nós tratarmos desta forma o seu mau comportamento. No entanto, quando nos perguntamos de que precisa esta criança, poderemos avançar racionalmente e decidir qual a ação a tomar. Uma criança que se comporta mal tem uma necessidade. Descurar a necessidade por detrás do mau comportamento pode impedir-nos de agir corretamente. Perguntando a nós próprios: que posso eu fazer para corrigir o comportamento do meu filho? Resulta com frequência em castigos impensados. Perguntando-nos: de que precisa o meu filho?
permite-nos avançar com toda a confiança de que lidaremos com a situação bem. Causas do mau comportamento. Um depósito de amor vazio. Quando o seu filho se porta mal e se interroga de que precisa o meu filho, a pergunta seguinte deverá ser: será que esta criança precisa de encher o depósito do amor? É tão mais fácil disciplinar uma criança quando ela se sente genuinamente amada, especialmente se a causa do mau comportamento é um depósito vazio. Nestas ocasiões, o leitor tem de manter em mente as linguagens do amor, em particular o contacto físico e o tempo de qualidade, utilizando o contacto visual. Sempre que uma criança claramente se comporta mal, o que quer que seja que ela tenha feito não deve ser condenado. Contudo, se não soubermos lidar bem com a situação, com demasiada severidade ou demasiada permissividade, teremos mais problemas com essa criança. E esses problemas agravar-se-ão à medida que ela vai crescendo. Sim, nós precisamos de disciplinar, entre parênteses, treinar, uma criança em bom comportamento. Mas o primeiro passo desse processo não é o castigo. As crianças mais pequenas não pedem amor de uma forma subtil. Elas são barulhentas e muitas vezes fazem coisas que parecem inapropriadas face à maneira de pensar de um adulto. Quando nos apercebemos de que elas estão de facto a implorar que passemos mais tempo com elas, que lhes peguemos ao colo, que nos demos de uma forma pessoal, lembrar-nos-emos de que elas são apenas crianças e que nós temos valiosa responsabilidade de encher os seus depósitos do amor primeiro e depois treiná-las a seguir viagem. Outras causas. Problemas físicos. Seria bom pensar que todo o mau comportamento de uma criança é causado por um depósito emocional vazio, mas não é bem assim. O que fazer se o mau comportamento não for causado por depósitos emocionais vazios? Depois de se ter interrogado de que precisa esta criança e de ter determinado que o depósito do amor dela não está vazio, pergunte-se: será um problema físico? A segunda causa mais comum para o mau comportamento é problemas físicos. E quanto mais pequena a criança for, mais o seu comportamento será afetado pelas necessidades físicas. O meu filho tem dores? Fome ou sede? Está cansado? Doente? O mau comportamento não pode ser condenado, mesmo se a causa for um problema físico. Mas o problema do comportamento pode com frequência ser rapidamente aliviado se a fonte for física. O remorso de uma criança, o perdão do progenitor. Partamos do pressuposto de que já determinou que o mau comportamento do seu filho não é causado por razões de natureza física. Qual é a pergunta seguinte? Será que o meu filho está arrependido do que fez? Quando uma criança se sente genuinamente arrependida de algo que fez, não há necessidade de insistir no assunto. Ele aprendeu a lição e arrependeu-se. Castigá-lo agora poderá ser destrutivo. Se o seu filho está realmente arrependido e mostra remorsos genuínos, deve ficar contente. Isto significa que a consciência dele está viva e bem. O que controla o comportamento de uma criança ou de um adulto quando ela não tem de se comportar corretamente? Isso mesmo, uma consciência saudável. E a partir de que matéria-prima é formada uma consciência normal? Da culpa. Uma determinada quantidade de culpa é necessária ao desenvolvimento de uma consciência saudável. E o que limpará a culpa tão limpa quanto a um quadro de ardósia novinho em folha? O leitor adivinhou. O castigo, especialmente castigo corporal. No entanto, se castigar o seu filho quando ele se sente genuinamente culpado pelo seu comportamento, estará a impedir a capacidade dele de desenvolver uma consciência saudável. Em tais situações, o castigo normalmente produz apenas raiva e ressentimento. Quando o seu filho está genuinamente arrependido pelo seu comportamento, em vez de o castigar, perdoe-lhe. No seu exemplo de lhe perdoar, está a ensinar-lhe lindas lições sobre o perdão que ele pode levar consigo até a idade adulta. Ao sentir perdão por parte dos pais, a criança aprende a perdoar-se a ela própria e mais tarde a perdoar outra pessoa. Que lindo presente!
Já viu uma criança verdadeiramente arrependida de algo que tenha feito errado e depois ter o perdão dos pais? É uma experiência rara e inesquecível. O amor que brota do coração dessa criança é avassalador. A única forma que tem de ensinar ao seu filho a perdoar é pedir-lhe perdão quando tiver feito algo que o magoou. Apesar de vez em quando, dever fazer isso, não deve ser necessário fazê-lo com muita frequência. Se for esse o caso, está injustamente a ofender o seu filho e não está a aprender com os seus próprios erros.